Homens do reino, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá todo mundo animado? Amém? Tem aquele né? Né? Que bênção, gente. Abram suas Bíblias em Atos 6, verso 15, por favor. Quem puder, abram. Palavra de Deus, vamos ler a santa, maravilhosa palavra de Deus. Atos 6, verso 15. Vamos lá, quem achou? Tá fácil aí? O texto diz assim, ó. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Deus, eu me curvo às tuas palavras, eu me curvo às escrituras, eu preciso do Senhor para expor aqui este texto. Eu oro na autoridade do teu Filho amado Jesus. Amém. Quando a gente crê em Cristo Jesus, tem uma das coisas que a gente mais fala para Deus é o quê? Senhor, me dá uma unção poderosa, me dá uma vida extraordinária, me dá poder do alto, me ensina a ser como Paulo, me ensina a ser como Estevão. A gente o tempo todo está querendo buscar histórias inspiradoras para que a gente se baseie nessas histórias e através dessas histórias a nossa vida seja tocada. Eis a questão aqui. Muitos clamam a Deus pedindo uma unção, mas não querem pagar o preço de uma vida crucificada. O preço da unção não é para um admirador, mas um seguidor. Porque os discípulos de Cristo seguem as pegadas do seu mestre. Assim como Cristo, irmãos, escolheu o caminho da cruz, o discípulo de Cristo precisa seguir o caminho da renúncia. Por quê? Não há unção sem cruz e nem céu sem renúncia. Às vezes a gente quer ter a nossa vida totalmente consagrada, queremos ser bons maridos, né? Nós queremos ter uma vida no trabalho, a gente quer empreender, ser o melhor em todos os pilares da nossa vida. Mas se nós seguimos aqui o que a vida de Estevão, todos os nossos pilares de vida, irmãos, serão realizados. Por quê? Porque as pessoas elas querem a unção, mas elas não querem a cruz. Irmãos, a vida de Estevão, ele foi fiel tanto na sua vida como na sua morte. Lucas, por exemplo, ele destaca aqui entre os 7 diáconos, Estevão como o primeiro da sua lista. O texto nos mostra que ele viveu de forma superlativa e morreu de modo exemplar. Então Estevão aqui, nós olhamos pela história da sua vida, ele não limitou o seu ministério só a servir as mesas, mas também ganhou almas para Jesus. Estevão possuía uma unção poderosa. E qual era o preço da unção? Qual foi o preço da unção de Estevão? Primeiro, ele pagou o preço de uma vida irrepreensível. Se a gente quer ter unção, cara, para falar de Deus, se a gente quer ter o preço da unção, de viver para o Senhor, primeira coisa, o primeiro ensinamento que nós temos para a nossa vida, pagar o preço de uma vida irrepreensível. O texto diz, por exemplo, no contexto geral, que os apóstolos estavam procurando um homem com uma vida irrepreensível. O caráter de Estevão era o alicerce do seu trabalho. Não havia um abismo entre a sua vida e seu trabalho. Nós precisamos pedir a Deus isso, ter um caráter sólido, que sustente a unção que Deus derramar sobre a sua vida. Porque a gente vê tantos líderes caindo e não perseverando na sua vida, no seu trabalho, porque eles recebem um certo cargo, recebem um certo lugar, só que o caráter deles não sustenta
a sua vida. Se você pegar um prédio ser grande, ele tem que ter por baixo dele, tem que ter uma estrutura muito boa. E é essa a nossa vida. Antes da gente fazer coisas milagrosas, nós precisamos pagar o preço de uma vida irrepreensível. O texto, no final do texto, ele diz que o seu rosto parecia como o de um anjo. Mas o texto também diz que ele viveu uma vida exemplar. As pessoas confiam no seu aperto de mão, como confiam num contrato legal. Quando você vai concluir uma tarefa, você vai até o final. Quando você diz para o seu filho, filho, amanhã eu vou te levar para sair. Você vai lá e leva o seu filho para sair no dia seguinte. Quando você fala para sua esposa, te presto o cartão, pode usar. Aí você usa o cartão de crédito, você deixa ela usar até o final. Brincando. Isso a gente tem que controlar mesmo. Mas o texto mostra, irmãos, que ele viveu uma vida, ninguém poderia falar dele. Eles estavam procurando, esse movimento de Jesus, estavam procurando diáconos, homens que tinham uma vida no altar. Então eles olharam para Estevão, peraí, esse cara é a pessoa certa. Teve uma pesquisa em Harvard, que um psicólogo de Harvard, ele produziu essa pesquisa, ele até fez um livro chamado The Success Syndrome, e ele diz que os grandes líderes do mercado mundial, das startups, das maiores companhias, esses caras que chegam a lugares altos e que não têm o seu alicerce bem firmado, eles caem rapidamente. E quais são, aí eles começaram a ver, quais são os sentimentos que essa pessoa provoca e quais são os desafios que ela enfrenta. Olha o que diz a pesquisa, que todos eles, nessa pesquisa, sentem arrogância, sentimentos dolorosos, solidão, e muitos buscam aventuras destrutivas de adultério. Vocês entenderam? Eles fizeram, então, em Harvard, uma pesquisa com os maiores líderes que chegaram ao certo topo da montanha. Por exemplo, eu pego um cara aqui, não for um diretor da Coca-Cola, ou um diretor de uma grande startup. Esse cara chegou no nível mais alto. Depois, quando ele caiu, por que ele caiu? Foi ver. A família não estava bem, o relacionamento com a esposa, a sua vida cotidiana não tinha alicerce nenhum. E essa pesquisa mostrou que estas falhas de caráter é que produziram isso. Isso serve para a nossa vida ministerial também. E para a nossa vida espiritual. Então, por isso, hoje você vai ver, quando você vai para um cargo de confiança, tem os empreendedores aqui que sabem disso, quando o Rafael vai na sua empresa contratar uma pessoa, a primeira coisa que você vai perguntar é como é que é o seu relacionamento com a sua família? É ou não é, gente? Como é que é o relacionamento com a sua esposa? A pessoa precisa saber se o cara é bem casado, se o cara tem filhos, ou se ele já errou no passado, como é que está a vida dele hoje? Ele está concluído tudo certinho? Ele quer saber se o fulano paga as contas? Como é que é a vida dele? Por exemplo, teve eu vi essa semana uma ilustração muito interessante. E falava mais ou menos assim. Era pessoas da máfia italiana. E eles disseram assim, eles não trabalham e eles expulsam pessoas que não têm uma vida correta com a esposa. Qual é a conclusão do pessoal da máfia italiana? Porque se a pessoa trai a sua própria esposa, eles vão trair uns aos outros. Irmãos, até no crime hoje, eles estão querendo buscar pessoas que têm um caráter, um suposto caráter. Até no próprio crime. Então, por que também não? Mas de forma exemplar e correta, na nossa vida ministerial, em nossa vida com Deus. Eu estou falando hoje, irmãos,
O título dessa mensagem hoje é o preço da unção, cara. Mas o preço da unção começa com o preço de uma vida irrepreensível. Isso Deus quer da gente. E é difícil eu falar isso para vocês, porque para eu subir aqui, lá em casa tem que estar tudo bem. É muito desafiador para mim pregar sobre isso. Qual é o segundo preço para você ter uma unção poderosa e ser um homem que vai mudar pessoas? O preço da resiliência. Preste atenção no que o texto diz, no versículo 13. Eu vou ler para vocês. Diz assim: apresentaram testemunhas falsas, olha isso, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o santo lugar e contra a lei. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ou seja, os mestres da lei e as falsas testemunhas que articulavam contra Estevão, o texto mostra que ele permanecia imune. Ele sabia quem o tinha chamado. Ou seja, irmãos, as adversidades da vida de Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que falava com ele. As suas palavras eram irresistíveis. As suas palavras, havia virtude em seus lábios. O texto nos mostra. Irmãos, então, não podendo com a argumentação, começaram a tramar contra ele, como fizeram com Jesus. Subornaram homens covardes que o acusavam de blasfêmia. Com o próprio Jesus isso aconteceu. Mas o texto nos mostra, irmãos, você que está nos assistindo pela internet, que a serenidade de Estevão reprova a fúria dos acusadores. Ele se manteve ereto. As adversidades é que formam o homem de Deus. Quando você passa por um problema, você tende a desistir ou você tende a perseverar? Finney dizia: um homem só é aceito quando ele aprender a ser totalmente rejeitado. O maior inimigo que nós detectamos aqui, por exemplo, nós pastores no ano de 2020, 2021, qual foi? Comodismo. O modo como nós tratamos as circunstâncias da vida diz muito sobre nós. Irmãos, prestem atenção no que eu vou falar para vocês, é tão importante isso. As crises não formam necessariamente o caráter, mas certamente revela. A adversidade é uma encruzilhada que obriga a pessoa a escolher dois caminhos: a resiliência, segundo, a concessão. Toda vez que você, homem de Deus, escolhe a resiliência, você se torna mais forte. Ainda que traga consequências negativas, como Daniel, por exemplo. Não acharam nada contra Daniel. Nada, 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 o texto diz. E ele foi jogado para a cova. Nada acharam. E aí eu apelo para a frase de Bruce Barton, de um grande pastor e teólogo do passado, que ele diz assim: se você guarda estas palavras que eu vou trazer para vocês aqui. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele experimenta o topo da montanha como as regiões mais baixas dos vales mais profundos. Ele oscila entre a honra e a desonra, entre a infâmia e a boa fama. O que é isso? Muitas vezes nós vamos estar em lugares altos. Você vai sair de um congresso, de um culto cheio do Espírito Santo, num culto maravilhoso, no momento com a sua família, no dia seguinte você vai para o seu trabalho. Meu irmão, parece que detonaram com você, parece que tiraram sua pele. É ou não é, gente? Passaram por isso aqui ou não, gente? Hã? Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Imagina lá, Elias, já dei esse exemplo várias vezes aqui na igreja. Maracanã lotado, irmão. O cara lá fazendo gols. O cara,
enfrenta os profetas de Baal, no dia seguinte vem uma mensagem do inferno. Isso acontece com a gente. Mas é isso que forma a nossa vida. É isso que nos forma. Nós precisamos, para sermos cheios da unção de Deus, irmãos, nós precisamos pagar o preço da resiliência. E qual o terceiro preço para termos a unção poderosa como de Estevão? Terceiro, a busca pelo Espírito Santo. Você fala assim comigo agora assim, uau. Gente, vocês estão muito parados, gente. Fala assim, ó, uau. Gente, vocês estão muito parados, gente. Busca pelo Espírito Santo. Deus não quer um homem carrancudo, não, irmão. Deus quer um homem com liberdade no Espírito, cara. Se tem uma das coisas que eu mais me irrito, vou falar para vocês aqui agora, perdão aqui, quem está assistindo, é quando eu vou para uma sala de oração só vejo mulher. Me perdoa, nada contra as mulheres. Mas cadê os homens? Cadê os homens cheios do Espírito Santo que está tocando louvor? Abre as mãos e adore, seja levado pelo Espírito. A gente está sempre assim, aquela expressão carrancuda, duvidando de tudo, criticando tudo, achando que tudo é alguma coisa. Irmãos, Deus quer homens cheios do Espírito Santo. Homens que oram pelas suas esposas e impõem as suas mãos e deixam ser levados pela presença. Deus quer presença. Chega na sua casa e impõe as mãos pela sua casa. Irmão, está vendo a esposa num momento difícil, ali, irmão, para tudo, põe o louvor, amor, vamos adorar aqui, vamos chamar a presença do Eterno aqui, vamos mudar nossa casa aqui e começa a adorar, gente. Deus quer isso da gente. É o sacerdócio que está na nossa mão. Nós temos mais ônus do que bônus. A responsabilidade está com a gente. É com a gente que vai acontecer. A diferença está com a gente. Deus está chamando homens de verdade para mudar o mundo, gente. Eu não estou falando aqui que eu não reconheço o chamado da esposa. Pelo amor de Deus, eu tenho uma pastora em casa. Não é isso não, gente. Não estou trazendo um machismo, nada disso não. Eu estou falando que Deus Ele confia a pátria na mão dos homens. É homem que eu estou falando. É a gente que conduz o lar. É a gente que conduz a família. Nós conduzimos o nosso filho. Irmãos, eu estou ensinando meu filho. Salmo 119. Busquei, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Todo dia eu estou falando isso para ele. Ele já está falando, papai, guardei a tua palavra, meu coração. Ensinando para ele. Irmão, sabe o que eu estou ensinando com ele? Isso para ele, sabe por quê? Hoje ele está num colégio cristão. Pela graça de Deus eu consigo segurar ele nesse colégio cristão. Mas amanhã ele pode estar num outro colégio ou num lugar onde alguém vai mostrar para ele dizendo assim, ó, não existe mais ele e ela. Essa semana eu vi um vídeo, gente, que uma mulher dando uma aula online para uma criança, ela falou assim, bom dia, tudo bem? Como você está? Senhor tal. Falou assim para a criança. Sabe o que a criança falou? É um preconceito falar senhor. Olha, gente. Ué, os valores mudaram, gente. Então, nós, homens cheios do Espírito Santo, conduzimos a nossa família ao altar. Se existe uma palavra que caracteriza a vida de Estevão, é cheio. Ele era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, irrepreensível, resiliência, mas também cheio do Espírito. Porque olha o que diz o versículo 3. Então, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. O texto diz que mais? Fala mais alto. Mais alto, gente. Cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Ele não estava dizendo assim, eu quero um homem cheio de competência. Eu não quero um homem eloquente, um homem isso aqui. Ele está falando assim, ó, uma vida irrepreensível, cheio do Espírito Santo. E boa reputação. O que é isso? Pô, o texto não diz isso. Boa reputação. Foram lá ver onde Estevão morava. E Estevão, é isso tudo que falam, não. Aí chega o pessoal, gente, esse menino é demais. Esse adolescente, esse jovem é demais. Foi no trabalho dele. Estevão, é isso mesmo? Estão falando, ele tem essa boa reputação? Não?
Rapaz, ele é o primeiro a chegar e o último a sair aqui na empresa. Ah, tá. Pô, legal. Vamos agora ver aqui onde a vida social de Estevão. Gente, é verdade esse negócio que estão falando de Estevão mesmo? Olha, aqui ele é uma referência. O texto diz que ele tinha boa reputação. Estevão era um homem revestido com o poder de Deus para fazer milagres, sinais entre o povo. Ele falava e fazia, pregava e demonstrava. Suas palavras, irmãos, eram irresistíveis e suas obras irrefutáveis. O texto diz que ele era cheio de fé, cheio de sabedoria, versículo 8, cheio de graça, versículo 8, e cheio de milagres e sinais, versículo 8. Concordo com o teólogo Samuel Chadwick, que ele diz uma coisa: o verdadeiro sinal do cristianismo não é só uma cruz, mas uma língua de fogo. Fogo do Espírito Santo. Você tem que ser controlado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo. O Evangelho, irmãos, não é uma história velha, contada e recontada, não. É o fogo do Espírito que arde em nós, nos alimentando com a chama do amor eterno. Irmão, tem alguém que dá glória a Deus, aleluia, aqui nesse culto, gente? Pelo amor de Deus, gente. Não escutei um aleluia de vocês? Vamos embora? No discipulado, na célula, busque o Espírito Santo e derrame sobre os seus filhos espirituais. Transmitem às pessoas que vocês conhecem a busca pelo Espírito Santo. O seu tempo de buscar o Espírito Santo é agora. E renovar as pessoas que estão à sua volta, sabe? Nós precisamos fazer uma coisa, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido. A verdadeira liderança 360 graus. Cara, onde você está, cara, você tem que influenciar alguém. Se onde você está, você não influencia ninguém, tem alguma coisa errada com você. Gente, Deus não quer homens mornos. Deus não quer homens frios. Deus quer homens cheios do Espírito Santo. Cheios. Estevão foi um dos primeiros mártires do cristianismo. Viveu de forma excelente e morreu de maneira exemplar. Foi apedrejado por uma multidão ensandecida. Morreu ajoelhado na terra, mas Jesus ficou de pé para recebê-lo no céu. Sua vida foi irrepreensível, suas obras irrefutáveis e suas palavras eram irresistíveis. Estevão foi um homem cheio de fé, sabedoria e do Espírito Santo. Foi um homem cheio de graça e poder. Eu termino aqui dizendo para você uma pergunta, fazendo para você uma pergunta. Você está disposto a pagar esse preço? O preço da unção é provado de muitas maneiras. O preço da unção consiste na morte do eu. A natureza carnal, irmãos, precisa ser crucificada todos os dias. Agora, preste atenção nisso. A unção do Espírito nos é conferida todos os dias, quando passamos tempo com Ele. Não se trata de uma experiência, mas de uma vida. De uma vida aos pés da cruz. Uma vida aos pés da cruz. Eu lembro uma vez, nunca mais me esqueço. Antes de conhecer a Camila, eu estava vivendo muitas coisas com Jesus. Muitas coisas. Eu comecei a viver algo muito lindo há muitos anos atrás. Eu lembro que eu era da área comercial, eu não era pastor, como eu sou hoje, integral. E eu lembro, gente, que eu ganhei em primeiro lugar de vendas, a minha loja, né, minha loja ganhou o primeiro lugar de vendas no Brasil, e eu ganhei um voucher de graça, né, nesses navios all inclusive que fala, né? Esse nome, não sei se é esse nome que fala. E eu lembro que quando eu cheguei lá, fui eu e meu irmão. Irmãos, eu lembro meu irmão, infelizmente, ele ainda não vive
todos os valores do reino, ele saiu para a sua festa. Irmãos, eu lembro que eu estava à noite assim, andando, era tanta mulher bonita, era tanta coisa que estava me envolvendo, eu estava feliz na igreja, e eu olhava aquilo tudo, aquelas mulheres lindas, eu falava, meu Deus do céu, será que alguém vai ver? E o Espírito Santo falou assim, cara, não faça isso. Eu lembro que eu fui na proa do navio assim, gente, à noite, all inclusive, gente, ninguém ia ver nada, meu irmão, é fechamento. Olhando assim aquele mar lindo, e as mulheres passando, e aquele negócio todo bonito, um negócio lindo, maravilhoso. Eu lembro que eu fui para o meu quarto. Irmãos, eu nunca mais esqueço essa cena. Eu esmurrei a porta do quarto, de tanto apetite sexual que eu tive naquela noite. De tanto apetite. Porque eu vi uma multidão ali de pessoas que eu poderia cair. E eu nunca mais esqueço quando eu falava assim, meu Deus do céu, por que eu tenho que viver isso? Por quê? Por que eu tenho que viver isso? E o Espírito Santo falava no meu coração, eu estou fazendo uma obra na sua vida. Irmãos, eu sonhava com uma família. Eu lembro que menos de um mês eu conheci a Camila na célula. Nós namoramos em santidade, nós vivemos uma vida em santidade com a minha esposa. Hoje eu estou vivendo muitas coisas com Deus, eu quero ver mais. Mas porque alguma coisa eu estava semeando lá atrás e eu estou colhendo hoje. Eu tive a honra de casar com uma mulher correta, que tem um senso de justiça muito bom, muito bom. Uma mulher que eu posso viajar para pregar, eu sei que ela vai estar em casa cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando do ministério, não tenho dor de cabeça. Irmãos, porque algo estava semeando lá atrás. Para pregar aqui, eu estava semeando lá atrás, para eu dar testemunho daquilo que Cristo está fazendo na minha vida. Eu não sei qual o tipo de renúncia que você precisa fazer para você viver e você ter essa unção que o Senhor quer derramar sobre você, sabe? Mas algumas coisas você precisa fazer hoje. Hoje. São decisões que o Senhor está chamando você para fazer agora. E o Espírito Santo está falando nas nossas mentes quais são essas decisões. Às vezes é um vício, às vezes é um vídeo, às vezes é um problema que você tem de falar demais, às vezes você tem que ter uma inteligência emocional que o Espírito Santo pode te ajudar a ter. Eu não sei o que você vai viver, eu sei que o Senhor está chamando você para algo novo. E se tem uma coisa que eu tenho medo, e eu confesso aos irmãos aqui, é de ser sempre aquele cara que não tem algo novo. Vocês já viram aquela pessoa que você conversa, se encontra daqui 3 anos, a vida dela não mudou? Aí você conversa, 4 anos, você conversa, e como é que você está? Está pior, nunca melhor, nunca acontece nada novo. Irmãos, eu quero ver algo novo de Deus. Eu quero ter experiências novas com o Espírito Santo. Eu quero viver algo novo no ministério. Eu quero que Deus derrame sobre a minha vida porções novas. Eu quero fazer mais viagens missionárias. Eu quero pregar a mais pessoas. Eu quero derramar mais sobre outras almas. Eu quero viver coisas novas e Deus está chamando cada um aqui para isso. E talvez você fale assim, pastor, de verdade, eu não sei se eu tenho esse chamado. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem um chamado para você. Mas Ele quer que você pague o preço de uma vida irrepreensível. O preço da resiliência. E chamado para você buscar o Espírito Santo de Deus. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Santo Deus, nós temos aqui homens que têm o seu valor no reino. Eu não sei quais são os desafios que eles estão enfrentando aqui. Eu não sei quais são as lutas, as adversidades. Eu não sei se é o desânimo, o comodismo, o esfriamento, a mornidão, a idolatria do coração. Remova os nossos ídolos agora, por favor. Nós pedimos ao Teu Espírito, remova os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração. Remova, Senhor, tudo aquilo que nos paralisa, nos ensina, para que um dia alguém olhe para a nossa vida como está em Atos 6:15.
Que alguém um dia possa olhar para o nosso rosto e ver como se ele fosse de um anjo. Que as pessoas possam ver Jesus em nossos rostos. Que as pessoas possam ver o Teu Santo Espírito conduzindo a nossa vida. Deus, nós precisamos do Senhor e nós Te damos graças. Nós oramos aqui na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte agora, homens de Deus. Aleluia.